Boa noite, seja bem-vinda. Um prazer, muito obrigado por aceitar participar da nossa live. Não quero saber o quanto está sendo importante para nós, a espera, né, muito grande, porque é um assunto pertinente. Nós estamos voltando agora a dar atenção e prestar atenção aos idosos, mesmo sabendo que existe toda uma lei, toda uma justiça por trás disso, mas acontece o seguinte, não estavam sendo atendidas. E agora nós precisamos, realmente, doutora, eu falava ainda há pouco com as pessoas, buscar fazer ali, não só comentar, nós precisamos fazer valer e levar para eles conhecimentos. Muitos idosos estão sofrendo, doentes, questão psicológica, falta de trabalho, falta de atenção, uma série de coisas, direitos que eles perdem, não são respeitados. E agora nós vamos trabalhar para que esses idosos, no nosso país, eles tenham seus direitos. O direito de trabalhar, inclusive eu quero repetir aqui, um projeto que eu tenho, passando a pandemia, vou trabalhar para que ele seja aprovado, que é a reintegração do idoso ao mercado de trabalho. Muitos idosos ainda podem contribuir muito com o nosso país. O Brasil já envelheceu. Então, precisamos cuidar desses idosos hoje e cuidar da juventude, serão os idosos da manhã que vão cuidar da nação. Se nós não prepararmos esses que estão aqui e os que virão, seremos um país falido, fadado ao fracasso, à destruição total. Vamos perder nossa identidade, nossas histórias. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, seja bem-vinda. Se quiser fazer suas considerações iniciais, que eu vou começar, está cheio de perguntinhas aqui importantes, que essa possa nos ajudar. Eu quero primeiro agradecer ao convite, né, a sua atenção, estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Esse tema do idoso é um tema realmente muito preocupante, que muitas pessoas não sabem em relação aos alimentos do idoso. Na vida toda a gente sabe que pai tem que pagar a pensão alimentícia para filho, pai tem que sustentar a filha, e os pais passam a vida todinha sustentando, cuidando. Muitas vezes eles deixam de construir um patrimônio durante toda uma vida porque estavam dando apoio ao filho, estavam formando o filho, estavam criando, educando, fazendo tudo para prover necessidade dos filhos. Então, nada mais justo de que quando esse pai envelhecer, os filhos possam estar dando o auxílio material e emocional que os idosos precisam. E além do mais agora que a gente está vivendo um tempo onde a nossa sociedade está envelhecendo. E com a sociedade envelhecendo, não basta a sociedade envelhecer e ser abandonada de qualquer forma. Precisa que os nossos idosos sejam cuidados e respeitados e que esse apoio da família realmente possa existir. E aí eu estou aqui à sua disposição para que a gente possa explicar para todo mundo como é que isso se dá na vida prática ou como deveria se dar, né? Eu tenho várias perguntas aqui. Eu vou começar com uma interessante que eu acho que é a principal de todas. Quer dizer, por exemplo, quando se fala em pagamento de pensão alimentícia, estamos referindo apenas à comida? Não, na verdade, esse termo, pensão alimentícia, muitas vezes confunde as pessoas, né? Pensão alimentícia não significa só alimentos. Pensão alimentícia significa todas as necessidades, no caso se referindo aos alimentos em favor do idoso, as necessidades daquele idoso, tipo alimentação, plano de saúde, remédio, fralda geriátrica, quando é o caso, um deslocamento que o idoso precisa ter com frequência para poder fazer um tratamento médico. Então, tudo, um cuidador, tá? Então, assim, todas essas despesas são necessárias, despesas básicas para a sobrevivência do idoso, esses valores precisam ser considerados. Então, o valor da pensão alimentícia é muito mais amplo do que simplesmente o alimentos, até porque a Constituição da gente, ela tem princípios, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, onde o mínimo tem que ser estabelecido. O mínimo que é essas verbas que eu falei agora, elas precisam existir. Não adianta o idoso se alimentar se o idoso não tiver o remédio que ele precisa, não tiver a saúde garantida.
tudo isso faz parte dos alimentos que são arbitrados. Muito bem. Outra coisa, existe alguma lei que determine, essa é muito importante, que ainda hoje à tarde, um amigo meu que deve estar participando da live, ele falou, oxe, isso é muito interessante, ainda brincou, fez uma brincadeira comigo, é um grande amigo. Opa, já estou aqui, meus filhos estão ouvindo aqui, vou falar para eles que eu tenho direito, vão, a partir de hoje, vão cuidar de mim. Por exemplo, existe alguma lei que determine que os filhos devem pagar alimento aos pais? Tem uma lei que diz que obriga os filhos a Existem pagar várias, na alimento. verdade. Como é isso? A gente sabe como que Existem isso, como várias. que é isso? Isso. A primeira lei que a gente tem é a própria Constituição Federal, tá? A nossa Constituição Federal, muita gente não sabe realmente, porque dificilmente alguém lê Constituição Federal, ninguém vai fazer isso, é nossa função de, como operadores do direito, né? Então, assim, a Constituição Federal, vou ter aqui para vocês bem direitinho. O artigo 229, ele diz: os pais têm o dever de assistir, criar e educar, ou seja, os maiores de idade têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. Ou seja, então a primeira coisa é um direito constitucional do idoso ser amparado pelos filhos que têm a obrigação de fazer esse sustento. Depois disso, a gente passa para o nosso Código Civil. O Código Civil, 696, ele diz que o direito à prestação alimentícia ele é recíproco entre pais e filhos e se estende aos filhos, à geração seguinte, que é o que prevê o artigo seguinte, tá? Então, o direito aos alimentos também está previsto no Código Civil. E como ainda com a complementação, quando veio o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso também previu essa obrigação. Ele diz no artigo 3º que é a obrigação da família, do poder público e da sociedade assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à saúde, à vida, alimentação, educação e uma série de direitos que são garantidos no Estatuto. E o artigo seguinte, ele ainda diz o seguinte, ainda diz o artigo 11, os alimentos serão prestados na forma da lei civil, ou seja, o que a lei civil prevê para pagamento de pensão alimentícia do pai para o filho, também está garantido de filho para pai. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores, ou seja, não significa que se o idoso tem 5 filhos, ele tem que entrar com ação contra os 5. Um mora lá nos Estados Unidos, o outro mora no Paraná, o outro mora em Pernambuco, e aí ele vai ter dificuldade de carta precatória, de tudo isso, e nunca vai conseguir encontrar todos os filhos. O idoso pode escolher qual filho, se é uma garantia do Estatuto do Idoso, contra qual filho ele vai demandar. Então, e esse filho, ele pode entrar com ação de regresso contra os irmãos. Mas, para facilitar a vida do idoso, o Estatuto ainda prevê essa solidariedade entre os responsáveis. Então, você vê que tanto da esfera constitucional, Código Civil e a Lei do Idoso, todos garantem essa proteção a eles. Agora, doutor, duas coisas que a senhora mencionou, se eu pudesse trocar em miúdos. Uma é quando que se dá a questão, o pai tem 5 filhos, como a senhora mencionou, e ele escolhe um mais próximo, e os demais, os outros 4 mais distantes. Como que é feito essa ligação com esse que foi escolhido para que ele possa fazer a distribuição da ajuda, buscar ajuda entre os outros 4? Como é feito isso? Para que as pessoas entendam, porque essa live, se a senhora não sabe, a senhora sabe, tem muitas pessoas que estão passando por essa situação. Então, é importante que a gente possa trocar claro. miúdos para eles entenderem, porque tem muitas pessoas, muitos idosos, idosas que estão passando por essa situação, e tem esses filhos aí que fingem não entender, que fingem não compreender, que fingem atropelar a lei. Não é? Que já aconteceu o caso de atender e falar, e o filho, eu tenho um filho aqui formado, estou lá, mas não ligam para mim, não estou nem aí. Então, eu queria que a senhora
esmiuçasse isso aí. Como que um filho pode entrar em contato? Eu escolhi, por exemplo, o meu filho de Pernambuco, que eu moro em Pernambuco. Não tem outro no Rio, como ela colocou, em São Paulo, Rio Grande do Sul. E esse daqui está mais próximo. Eu peguei esse daqui para que ele viesse me ajudar com essa pensão alimentícia. O que ele faz para acionar os demais? Isso. Antes, só uma observação. Os 5 filhos podem morar em Pernambuco, podem morar junto do pai. E mesmo assim, o pai pode escolher só um deles. O pai sabe que tem um filho que tem mais condição do que os outros, e aí ele vai querer que seja contra aquele filho, tá? Ele entra com ação só contra aquele, e se esse filho se sentir injustiçado, aí ele entra com ação contra os outros filhos. Ele vai entrar com ação regressiva, que ele vai dizer, fui condenado a pagar R$1.000 por mês ao meu pai. Só que, na verdade, são 5 filhos, eu só deveria estar pagando 200. Então, eu quero, contra cada um, cobrar o que eu estou pagando em excesso. Mas nunca isso vai ser tirado do idoso. Isso vai ser uma discussão na esfera civil entre esses irmãos. Mas o idoso, a proteção dele está garantida, escolhendo o filho que ele quiser, o que ele achar que tem mais condições. E isso, inclusive, não precisa nem ser justificado por ele. Ele escolhe, entra com ação e está resolvido. E quando isso acontece com esse idoso? Quando é que esse idoso pode acionar uns filhos para buscar a pensão alimentícia? De repente é um idoso já aposentado, tem uma certa renda, e mesmo nessas condições ele pode entrar, ou quando ele está em situação precária, com dificuldade? Como é que é isso? Não, na verdade, acionar a justiça? Diferentemente da pensão alimentícia de pai para filho, a pensão alimentícia do filho para pai é uma proteção realmente para abranger as necessidades daquele idoso. Então, não é para que o idoso tenha condições de fazer uma viagem, por exemplo. É para aquelas necessidades dele, e ela tem caráter complementar. Então, se o idoso faz a relaçãozinha de despesa do idoso, o idoso tem uma despesa de R$5.000 por mês, por exemplo, e ele ganha de aposentadoria R$2.000, o que vai ser cobrado, vai tentar ser cobrado do filho, depois eu explico como é que se dá essa forma desse cálculo, isso vai dar apenas da maneira complementar. Então, a gente não vai estar discutindo 5.000, a gente vai estar discutindo os 3.000, que é o complemento para que o idoso não pode pagar, para garantir a sua subsistência com dignidade. Ok, muito bom. Vamos lá. Aí tem mais. Aqui vai ser mais uma live de perguntas, e orientações e aulas. Quais são os requisitos para o pedido de pensão alimentícia? Veja, quando tem pensão alimentícia, sempre a gente tem que olhar o que a gente chama de binômio, necessidade e possibilidade. A gente vai ver a necessidade de quem está pedindo, se realmente aquele idoso precisa dessa verba, e a possibilidade de quem está pagando. Não adianta a gente dizer que o idoso tem uma necessidade de 3.000 e o filho ganhar um salário de 3.000 por mês. Então, o filho não vai, obviamente, aquele filho que foi demandado, que entrou com a ação contra ele na justiça, não vai conseguir suprir todas as necessidades básicas daquele idoso. Então, a necessidade do idoso, juntamente com a possibilidade de quem vai pagar, para que chegue-se dos alimentos a serem arbitrados. Então, quando a gente fala em necessidade, volto a dizer para quem não estava aqui no início, a gente fala não só em alimentos, mas a gente fala na fralda geriátrica, fala nos remédios, fala no plano de saúde, fala na higiene. Então, tudo que é necessário para garantir a subsistência, a qualidade mínima de vida daquele idoso. Ok. Outra pergunta aqui agora, para fazer um comentário. Os filhos podem se recusar a pagar alimento aos seus pais? Opa! Voltou. Antes de eu responder essa pergunta também, eu queria fazer uma observação. Primeiro que a gente tem um lado muito triste de a gente pensar, poxa, o filho está vendo o pai numa situação de miséria e está se negando a dar esse sustento do pai, né? Então, assim, já tem um aspecto, desde do Antigo Testamento, quando a gente pensa nos 10 mandamentos, a gente pensa na necessidade de honrar pai e mãe e não deixar que isso aconteça. Então, é um fator importantíssimo, onde, desde o Antigo Testamento, como eu falei,
deveria ser um cuidado, uma preocupação, deveria ser uma coisa natural. Mas, infelizmente, não é, muitas vezes não é natural. E muitas vezes também não é natural, até porque o pai, durante a vida, não deu para o filho o sustento que deveria. Então, se já não existia uma relação de afinidade durante toda a vida do filho, foi um pai que abandonou o filho na infância, um pai que não deu atenção, um pai que abandonou materialmente, você não vai esperar que no futuro esse filho vá espontaneamente suprir as necessidades do pai, né? E, inclusive, em relação a esse aspecto, o STF, o STJ, decidiu recentemente que, como a obrigação é de caráter recíproco, no caso de o pai que abandonou o filho, não vai haver uma reciprocidade. Então, esse pai não vai ter direito de demandar contra o filho, tá? Então, a gente vê que é uma coisa muito mais profunda, onde uma relação familiar tem que ser lembrada, porque um dia esse pai pode precisar do filho, né? A gente forma, a gente educa, a gente investe nos filhos, para que quando eles cresçam, eles sejam pessoas capazes de se manter, de terem condições e, quem sabe, um dia até nos nossas necessidades. E aí, voltando à sua pergunta, se os filhos podem ou não se recusar, juridicamente não. Eles podem justificar alguma impossibilidade de pagamento, até mesmo do valor que está sendo pedido. Mas a obrigação do filho, ela é determinada em lei, como eu falei, desde a Constituição Federal. Então, caso o filho não pague espontaneamente, cabe ao pai ou à mãe entrar na justiça para desse filho. E tem mais um detalhe, não é só o pai cobrar o filho. Tem filho também que não tem condição nenhuma de pagar. Então, se nenhum dos filhos tiverem condição de pagar, o avô pode demandar dos netos. Eu tenho um neto que é um advogado e que os meus filhos não têm emprego bom, tal, não tem condições de me manter. Mas eu tenho um neto formado que tem condições de me ajudar. Então, passado a esfera dos filhos, os filhos não tendo essas condições, a gente vai para os netos. Do mesmo jeito que o contrário acontece. Quando é uma criança que precisa de alimentos e o pai não pode suprir suas necessidades, existem os alimentos avoengos, os alimentos que são pedidos dos avós. Então, como o caráter dos alimentos é de reciprocidade, o inverso também acontece e os netos também podem vir a ser demandados na justiça. Ficou então, claro? Quer dizer que não é muito claro. Só recapitulando aqui, quer dizer, então, não precisa ser exatamente os filhos. Se os filhos não têm esta condição, então ele pode recorrer ao parente mais próximo, colocado desta forma, aos netos, não é isso? E se for o inverso? Aí é um filho passando necessidade, um filho numa situação difícil, se é filho, tem toda a documentação, comprova que é filho, o pai pode também recusar pagar a pensão a esse filho, ajudar esse filho perante a lei? Não, se for filhos menores de idade, a gente entende hoje que quem tem direito a receber os alimentos são os filhos até 18 anos ou até os 24, se tiver ainda na faculdade, tá? Então, o pai pode demonstrar em juízo, através de provas robustas, que não tem condições de pagar um valor determinado, mas ser exonerado totalmente do sustento dos filhos, praticamente zero a chance, porque o judiciário entende que ele tem filho. Então, é que está travando. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Travamos? Tá travando. Está me ouvindo agora? Dá para me ouvir? Que deu uma travada aí? Tá. Não tá fácil, não. Está me ouvindo, doutora? Estou ouvindo agora, voltou. O senhor ficou travado para mim. Ok, voltou. Por exemplo, até os 18 anos, pela lei, até os 24 anos, tendo faculdade. Vamos supor que tem um filho de 30, 35 anos, mas infelizmente desempregado, a situação difícil, agora nessa pandemia. E o pai também, e esse pai, de repente, não atenta ou não quer ajudar esse filho.
ele pode entrar na justiça para pedir à justiça que o pai o ajude, o pai tendo essas condições? Sua pergunta ficou bem picadinha para mim, ficou cortando, mas eu acredito que o senhor está perguntando se o filho maior do que os 24 anos da faculdade, se ele pode entrar na justiça contra o pai, não é isso? É. Isso, não, se for isso, não. O dever, a obrigação do pai é de pagar os alimentos nessas condições apenas. Se futuramente o filho ficar desempregado, não tem como pedir mais os alimentos aos pais. A nenhum dos dois, né? Quando a gente fala pai, pode ser alimento do pai ou da mãe, que a mãe também tem a mesma obrigação do que o pai de suprir as necessidades dos filhos. Uma coisa, doutora, que eu acho interessante, né? Por exemplo, um pai nega pagar a pensão alimentícia de um filho, menor da idade, e ele recusa pagar. A justiça vai atrás de um outro familiar, e muitas vezes até já aconteceu de casos, eu vi em reportagem, televisão, de uma avó ir presa porque o neto não pagou a pensão alimentícia de um filho pequeno. Eu acho isso uma coisa, na minha visão, ser humano, um homem comum, acho uma coisa injusta isso. A avó, de repente, vai para a cadeia, até que se cumpra a lei que ele pague aquela pensão em atraso. Nos explica isso. Como é que funciona dessa forma? Exatamente, veja só. Não é a justiça que vai atrás dos outros parentes, tá? O representante legal da criança, geralmente a criança fica com a mãe, então a mãe, ela tem que, representando a criança, entrar na justiça para pedir ação contra o pai. Quando pediu ação para o pai, viu que o pai não tem condições nenhuma de suprir as necessidades da criança, ou que o valor pago por ele não é suficiente, aí a criança, representada pela sua mãe, vai estar entrando com uma ação contra os avós paternos para que eles supram essa diferença, supram essa necessidade, certo? E aí a pensão foi estabelecida. Aquele avô vai ter que pagar ao neto R$ 200 todo mês. Só que assim como a obrigação é um caso de descumprimento, é um caso de prisão civil, a mesma coisa também acontece em relação aos avós. Se os avós tinham a obrigação de fazer o pagamento, não realizaram esse pagamento, a mãe vai, também representando a criança, entrar com ação de cumprimento de sentença, ou no caso que a gente chama de execução, né? Vai entrar com a execução daquilo aí e vai pedir os 3 últimos meses através dessa execução de que cabe prisão. Aí pede os 3 últimos meses e as parcelas que se vencerem durante o processo. Se o avô não pagar, não justificar a possibilidade de fazer e mostrar esse juízo, prisão. Né? Mas o que está se levando em consideração aí é o melhor interesse da criança, que também precisa ter suas necessidades garantidas. Então, se a gente quer que um pai esteja em situação de necessidade, que ele seja assistido pelos seus filhos, a gente também tem que garantir que os filhos, no momento de miserabilidade, também sejam sustentados pelos seus avós, que possam pagar. Não é qualquer avô. Se a gente está falando de um avô que ganha a sua aposentadoria mínima e você querer que ele pegue seu valor todo da aposentadoria, que já não dá para ele, que ele vá sustentar o neto. Não vai ser assim. A justiça vai ter que analisar caso a caso para que seja realmente feito pagamento. Seja, imagina que tenha muitas posses, tenha condições financeiras, por que ele não pagar a pensão alimentícia e ajudar no sustento do neto, né? Porque eu levantei essa questão, que aconteceu um fato numa cidade interior, aqui no Brasil, mas não sei onde, não lembro agora, desculpa. Eu vi na internet. De uma avó, que ela foi há 70 e poucos anos, ela foi presa e ficou vários dias presa, até que se cumprisse ou pagasse aquelas pensões alimentícias que estavam acumuladas. Foi preciso a comunidade reunir para
fazia uma vaquinha para que ela pudesse pagar aquela pensão que estava atrasada e sair da cadeia. Eu, graças a Deus, não sou advogado, para me entender como um cidadão comum, eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo desumano, uma pessoa, uma senhora, principalmente, de 70 e poucos anos, e literalmente para a cadeia, para que pudesse, então, pagar a pensão alimentícia de um neto e ela sem nenhuma condição de pagar. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que deveria ser revisto outra maneira de flexibilizar, outra maneira de cobrar a esses idosos, principalmente, que não tem uma proteção nesse sentido. E muitas vezes aquele que deveria pagar nesse caso, são foragidos. Eu tô só dizendo que nós estamos tratando de pessoas idosas. Idosos, geralmente, no Brasil, nós não temos cultura de cuidar de idosos, e assim, são as pessoas mais vulneráveis hoje, na questão psicológica, na questão física, e etc, etc e tal. Eu achei aquilo um absurdo e fiquei imaginando como é que pode, porque é assustador, né? No mínimo assustador. Da cadeia deixar de pagar a pensão alimentícia. É uma coisa horrorosa. É que tá, a internet tá fácil hoje não, para todo mundo. Tá difícil hoje, voltei. Tá difícil. Realmente é assustador, né? E assim, eu acho que a tendência é isso ser realmente revisto, porque para o senhor ter ideia, no caso de ex-cônjuges que se separam, recentemente o STJ deu uma decisão no sentido de que muita gente nem sabe disso, mas assim, é recente essa decisão. Ele deu de que o cônjuge que se separou foi estabelecido que ele tem aquela pensão provisória a pagar para a ex-esposa por 1 ano e meio. E esse cônjuge que não paga essa pensão alimentícia, por essa pensão ter um caráter complementar, foi entendido que, neste caso, não cabe prisão civil. Então, eu acho que, por equidade, por justiça, por tudo, é inadmissível uma prisão de um avô na sua idade por já um erro cometido por seu filho, né? Então, o filho que deveria pagar a pensão alimentícia já não pagou, já deve ter um bocado de desgosto aí dando aquele pai, né? E ainda terminar esse avô sendo levado para a prisão é realmente surreal. Mas, infelizmente, acontece. E até acontece mais esse caso do que o filho que é demandado pelo pai ou pelo avô para suprir suas necessidades, né? Dificilmente a gente vê com uma ação de um avô, de um pai, pedindo alimentos ao filho ou ao neto. A gente precisa rever alguns pontos na lei. Nós sabemos que a lei é feita pelo homem, então ela falha. Precisa rever alguma coisa. Por exemplo, é necessário advogados para dar entrada no processo de pensão alimentícia? Advogado, é importante que tenha um advogado? Ou a pessoa pode, por si só, ela tomar a atitude da entrada? Explique isso para a gente. Nos orienta, por favor. Não. Na vara de família, não é permitido o que a gente chama de jus postulante, que é a pessoa entrar sozinho com o processo, como é feito no juizado, né? A pessoa pode ir no juizado, ação de pequeno valor, vai lá, entra com a ação e está resolvido, não precisa de advogado. No caso de ações de direito de família, isso não é possível. O que pode acontecer é aquela pessoa que não tem condições de pagar um advogado, procurar a defensoria pública, e aí a Defensoria Pública vai entrar com esse processo e o processo vai seguir do mesmo jeito. Mas a petição inicial e todo o acompanhamento do processo é necessário que seja feito através de um advogado ou defensor público. Então, a pessoa que não tem uma condição econômica, qual o caminho que ela deve tomar para entrar numa pensão alimentícia, por exemplo? Uma pessoa muito humilde, muito simples, sem condição de pagar um advogado. Vai procurar o núcleo da Defensoria Pública, tá? É bem fácil, você bota na internet e vê qual o núcleo mais perto da sua casa. E aí vai ser feito um agendamento, o defensor público entra com o processo e aí o processo vai seguir normalmente. Logicamente que da Defensoria Pública tem uma certa dificuldade pelo número de demandas.
Infelizmente, a gente tem mais necessidade de pessoas do que defensores públicos nomeados para fazer esse trabalho. Então, termina criando uma expectativa, uma demora maior do que um advogado particular, o que termina penalizando ainda mais o idoso, né? Mas a possibilidade existe e é o caminho a ser feito quando se tem condições. Até porque o idoso que já vai entrar com os alimentos para pedir contra o filho ou o neto, ele já é uma pessoa que está em miserabilidade. Então, dificilmente ele vai ter condições de contratar um advogado, né? Se ele não tivesse nessas condições, certamente ele não iria demandar contra filho, contra neto. Dificilmente um pai tem esse sentimento, tem essa procura, se não for realmente uma coisa necessária, né? Uma outra coisa aqui, que são perguntas que as pessoas fazem, né? E a gente tem uma dificuldadezinha aqui para interpretar. Por exemplo, como é feita a base de cálculo para determinar o valor dos alimentos? Alguém está querendo aqui já saber como é que faz, né? Interessante, vamos aproveitar a live, realmente é uma aula que nós estamos recebendo aqui, muito obrigado por isso. Sara, como é que é feito esse cálculo? Mais ou menos, né? Nosso objetivo é ajudar, né, deputado? Porque muitas vezes a gente tem os direitos e por a gente não conhecer nossos direitos, a gente não pode executá-los. Então, o objetivo dessas lives, principalmente, é fazer com que as pessoas tomem conhecimento da legislação, mesmo de forma indireta, que a gente não vai estar aqui lendo o código o tempo todo, mas a gente possa estar traduzindo o que a legislação determina, para que as pessoas possam, de fato, executar seus direitos, né? E nesse caso da pergunta, é aquela história que eu falei no início. Vamos pegar as necessidades do idoso, que não são só os alimentos, né? A necessidade da fralda, do alimento, do plano de saúde, tudo aquilo. Aí a gente vai fazer uma tabelinha mostrando todas as necessidades do idoso, lembrando que são as necessidades básicas de sobrevivência. A gente não pode pensar aí como a gente faz pensão alimentícia de filho. A gente na pensão alimentícia de pai para filho, a gente coloca lazer, presente de aniversário de colega, coloca atividades, às vezes aniversário, festa de aniversário, tem casos que se coloca num acordo, por exemplo. Então, no caso do filho para o pai, como é uma questão de realmente manter a dignidade mínima, a dignidade da pessoa humana, a dignidade de sobrevivência, a necessidade de sobrevivência. Então, nesse caso, a gente vai botar as despesas básicas do idoso, vai ver quanto é que ele ganha, quanto é que realmente precisa, e com isso a gente vê essa diferença. Quando a gente vê a necessidade, a gente vai para a possibilidade do filho. Então, a gente vai somando essas duas características, a gente chega ao valor da pensão alimentícia, para tentar que ele seja de forma mais justa, até porque a gente não pode, então, ao mesmo tempo, tirar o idoso da miserabilidade e colocar o filho, né? Então, tem que ser uma coisa com equidade para que eles possam se sustentar e possam realmente se ajudar mutuamente. A senhora, como milita nessa área, profissional nessa área, especialista na questão de pensão alimentícia, quais são os problemas mais comuns, né? Ou seja, que será mais em frente, como são problemas difíceis de solucionar nessa área de pensão alimentícia, que só tem chegado ao escritório, só tem dado assistência? Deputada, eu vou ser bem sincera com o senhor. Eu tenho 16 anos de advocacia de direito de família. Nesse período, eu não sei quantas ações eu já entrei cobrando pensão alimentícia de filho para pai. Mas, sendo bem honesta com o senhor, eu nunca entrei com ação de pai para filho. A única vez que eu tratei desse tema na minha vida foi numa monografia de graduação, onde eu fiz um tema sobre a obrigação dos filhos pagarem pensão alimentícia aos pais. Mas, na prática, eu nunca vi acontecer. Então, assim, eu acredito que seja por ausência de conhecimento dos seus direitos, muito mais, além de qualquer coisa. Então, eu acho que essa falta de conhecimento é o que mais atrapalha o nosso dia a dia. O nosso judiciário de direito de família, a gente vê realmente as coisas funcionando. Existem muitas ações para poucas várias, mas a gente tem em Pernambuco, principalmente aqui em Recife, juízes realmente dedicados, justos,
e que tem trabalhado. Inclusive agora, nessa época de pandemia, até surpreendentemente, eu brigo que a gente está trabalhando infinitamente mais e o judiciário também está trabalhando muito mais. A gente está tendo muito mais despacho, muito mais determinações, muito mais sentença. Acredito até porque, como os juízes não estão perdendo tempo fazendo audiência, perdendo tempo atendendo advogado, eles estão produzindo, né? Então, tá uma coisa mais rápida, mas infelizmente não deixa de ter a morosidade. O tempo de processo, apesar de todos esses esforços do judiciário, o tempo de processo nunca é satisfatório de acordo com a necessidade de quem está precisando dos alimentos. Porque quem está precisando dos alimentos não precisa de alimentos para daqui a 3 meses, daqui a 3 anos, precisa de alimentos para hoje, né? Então, as necessidades são diárias. Então, eu acho que essa morosidade do judiciário, de toda a estrutura da máquina, eu acho que isso é o que mais atrapalha realmente a questão dos alimentos, não só dos alimentos, como de todas as áreas, infelizmente, do direito. Como é que você está vendo essa situação aí, de acordo com essa pandemia aí? Em relação a quê? Em relação aos idosos, de um modo geral, família, já que a senhora da vara de família. Como é que está a situação na área de família nessa pandemia? O que mudou dentro da tua profissão? Como é que você tem recebido? Como é que as pessoas têm chegado até essa hora? Como é que tem sido essa situação? É uma avaliação mais, agora já no finalzinho, com o geral, fazer um apanhado geral. Né? Você está vendo essa pandemia, o que é chamado agora o novo normal, né? O que eu tenho percebido, assim, do que das pessoas que estão nos procurando, é um aumento, infelizmente, do número de divórcio, tá? Talvez relacionamentos que não estavam muito bem. Acho que você está dentro de casa com o marido, com a esposa, aqui o tempo todo. Eu acho que certas coisas do relacionamento começaram a fervilhar mais dentro de casa e o número de divórcio tem aumentado. Outro número assim muito preocupante é o caso de violência contra mulheres e contra idosos, porque assim o idoso agora ele está obrigado a ficar dentro de casa com seu agressor. Então aquele agressor que saía para trabalhar, passava o dia fora de casa, ele agora está o dia todo com o idoso dentro de casa. Então essa situação para o idoso é extremamente preocupante, tá? Muitas vezes os idosos não denunciam as agressões que vem sofrendo. Lembrando que a agressão não é somente uma agressão física. A gente, quando fala em uma agressão contra o idoso, uma agressão contra a mulher, a gente está falando em agressões emocionais, agressões físicas, agressões psicológicas, agressões financeiras. A gente tem aquele idoso que o filho está dentro de casa, mas ele está dentro de casa porque o pai tem uma pensão alimentar, porque tem uma pensão social de valor elevado. Então, aquele filho, ele está ali dentro, não é para estar dando apoio ao pai. Ele está ali para usar o dinheiro do pai. Então, isso também é uma agressão para o idoso, que o idoso precisa denunciar. O idoso precisa saber dos seus direitos. O idoso não é obrigado a ficar com aquele filho que está acabando com suas receitas, que está o deixando em situação de miséria, porque está usando o dinheiro da sua aposentadoria. É o contrário. Aquele filho é quem tem que sustentar o idoso. Aquele filho é que tem que tirar o idoso dessa situação. E, infelizmente, na prática, a gente vê o contrário acontecer muito, né? E aí é quando a gente tem que acionar a justiça, tem que acionar até a polícia, em muitos casos, para que essa situação deixe de acontecer. E nesse momento de pandemia, essas situações, essas agressões, elas têm aumentado o número delas por o agressor estar dentro de casa. E aí nós tivemos aí acesso a uma pesquisa, o número de agressão a idosos aumentou assustadoramente. As mulheres também, as crianças também, né, violentadas, né? Porque o pior de tudo que deixa a gente pasmo são que esses agressores todos, tanto da criança, do idoso, da mulher, estão dentro de casa. Isso que é a tristeza. Muitas vezes há uma preocupação com o que está lá fora, com o vizinho, na verdade está dentro de casa. O que é pior, não é fácil denunciar o filho, o pai, ou até mesmo a mãe, né? O neto. Não é triste, é difícil.
E depois, aquela situação é muito complicada. Nós temos hoje no Brasil uma dificuldade onde colocar esse pessoal, porque às vezes, doutora, o idoso, ou a mulher, ou a criança, já com certo entendimento, na verdade, eles não denunciam porque não sabem para onde vão. A Exatamente. segurança, que segurança eles terão? Quem vai E muitas vezes não protegê-los? são acreditados. Muitas vezes eles até denunciam e os outros parentes não acreditam, o que é mais grave ainda. Ele está dizendo, está dando sinais, mas os outros parentes não acreditam porque o agressor é bonzinho, porque o agressor é simpático. Nunca o agressor vai ser aquele vilão, né? Geralmente, aquele agressor silencioso, ele está ali, é a melhor pessoa do mundo. É o que acontece na violência sexual infantil, que os números também aumentaram, né? A violência sexual infantil, ela não ocorre na rua, ela ocorre dentro de casa. São casos de pais. Eu tive no meu escritório pais que não foram padrasto, não foi tia, foram pais que abusaram de crianças. Teve criança com menos de 1 ano de idade com rompimento de ímen. Então, assim, feito pelo próprio pai. Então, assim, a realidade, o mundo real, é muito mais triste do que a gente imagina. Então, a gente não pode se calar. Essa história de, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete. Mete. Se meu vizinho aqui do lado, eu ver a esposa dele gritando, eu vou meter a colher e eu vou denunciar. A gente tem que proteger as pessoas, a gente tem que proteger os idosos, a gente tem responsabilidade sobre elas. Então, a gente não pode se calar. A gente tem que mostrar às vítimas que elas não são culpadas. O culpado é o agressor, mas a vítima tem culpa. A vítima acha que se ela denunciar, ela tem culpa por estar denunciando. Mas ela só está denunciando porque ela está sendo vítima. Então a gente não pode deixar que essas vítimas fiquem desprotegidas, que tudo isso aconteça ao nosso redor e a gente acha que nada está acontecendo, que na nossa casinha, no nosso lar, é tudo perfeito e que todo mundo é igual. Não é. Então, assim, eu acho que cada um na sua área de atuação, na sua vida, seja na vida profissional, seja na igreja, onde for, tem que ter o seu papel, tem que chamar para si a responsabilidade e ajudar da forma que puder. Olha, só foi agora, estamos chegando ao final da live, você deu um show agora, na verdade, é isso. Eu acho que é uma preocupação, uma responsabilidade de toda a sociedade. Não é só da doutora Beck, que é formada e é especialista nesse assunto, é de todos nós, a sociedade toda, um cuidar do outro. Eu tenho chamado muita atenção, até com relação à violência, à questão do racismo, tenho falado muito isso. É preciso a união de todos, a união de todos, não basta só um lado ou outro lado, juntos, os dois lados, a perna direita com a esquerda, o braço direito com o braço esquerdo, caminharmos todos juntos, o negro, o branco, o mulato, o índio, para a gente possa, então, ter uma vida de qualidade. Doutora Érica Beck, eu quero agradecer profundamente a senhora, todos os meus amigos que nos acompanharam agora, tive aqui o doutor Dário, que passou por aqui, a vereadora Ana Lúcia, a professora Ana Lúcia, teve uma live maravilhosa lá, que eu acompanhei lá atrás, tantas outras pessoas que agora aqui não lembro o nome, a Dora, que estava aqui com a gente, o doutor Dário, que já falei, estão aqui parabenizando, pedindo que bis. Estão pedindo bis. Estou à disposição. Da gente de Direito de Família, a gente tem várias áreas, vários problemas que precisam ser abordados, precisam ser alertados. Estou aqui de coração à disposição de vocês. Foi uma alegria. Infelizmente, temos aquele probleminha no começo, mas deu para resolver. É normal. E quero agradecer a muitos amigos, clientes. Eu estou vendo aqui muita gente cumprimentando, dando beijo, comentando. E agradecer a todos vocês pela paciência, por estar aqui com a gente, estar aqui ajudando, apoiando, incentivando a gente no nosso trabalho, que é isso, não basta só advogar. O advogado de direito de família, ele tem que ter muito mais coração do que apenas o entendimento jurídico, porque a gente não está lidando de dinheiro, a gente não está lidando de uma empresa, a gente está lidando das vidas. Então, o problema daquele cliente é o problema principal da vida dele. Então, a gente não pode tratar ele como mais um, como em outras áreas pode acontecer. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana. Deus abençoe a senhora, toda a sua casa, sua família. Muito obrigado por disponibilizar. Obrigada, deputado. Nos ensinar muito, esclarecer. Tem muitas pessoas dizendo o seguinte, olha, estou saindo com uma outra visão com relação
tudo que ela falou. Coisa É boa. muito importante para todos nós que essas lives que a gente tem colocado, tem convidado pessoas, tem ajudado muito, só não queira saber o quanto tem ajudado. Muito obrigado, doutora. Um forte Estou à abraço. disposição. Um beijo para todo mundo. Um abraço para o senhor. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima.